que um recibo pode funcionar como um contrato. Há casos em que o contrato não vem em forma de papel, são aqueles casos de contratos verbais. Estou a falar exatamente daquilo que tem sido prática no dia a dia de quem vive de renda, a lei do inquilinato. Muitas das vezes, dada a relação que há entre o senhorio e quem está na renda, e o inquilino, já não há aquela relação. Ele chega, paga e pronto. Como vocês intervêm neste caso quando não há um contrato de quantos meses a pessoa pagou e também, já estamos a tocar no caso da lei do inquilinato, cobrar uma renda anual, obrigatoriamente, isto está plasmado na lei, isto é algo que se pode ver. Está sim, senhora, a lei é muito clara, é concisa nisso. Existe o contrato, existem vários contratos. Tem o verbal, tem o contrato formal, informal, tem o outro contrato que nós às vezes pensamos que esse contrato não é vinculativo, mas é vinculativo. A publicidade. Eu vou dar o exemplo para entrar no nosso tema. A publicidade é um contrato vinculativo. Por que eu digo isso? Passa uma determinada publicidade que uma determinada imobiliária vai vender as casas a um determinado valor, que tu pagando 70%, 80%, automaticamente a inflação de 8 meses ou 120 dias tu tens as chaves da tua casa. Isso é um contrato vinculativo. Por quê? Porque automaticamente desperta a atenção, desperta o interesse. A pessoa paga e automaticamente ele vai para ali e os 120 dias não é aquilo que estava na publicidade, cai na publicidade enganosa. Não é aquilo, não lhe dão as chaves. 2 meses, 3 anos, 4, 5, por aí fora não lhe dão as chaves. Voltando na renda, voltando naquele contrato verbal entre amigo de cavalheiro. Sim, senhora, tudo que cada consumidor deva fazer, e eu repito a partir daqui, deve ser um ato que ele tenha certeza que está a ser vinculativo com o fornecedor. Repito. Mas, mesmo assim, somos amigos, arrendou uma casa para um determinado tempo e automaticamente veio um mal desentendido que a casa estava arrendada para 6 meses e depois de 3 meses lá o inquilino, lá o senhorio diz-me que eu tenho que sair. Aí impera a boa-fé. Impera a boa-fé. O que nós vamos falar, nada fica escrito. Nada fica compactuado. Os pactos devem ser celebrados por escrito, por norma. Mas mesmo assim nós temos mecanismo. Nós temos mecanismo de atuar. A lei, o Código Civil, a lei do inquilinato, as obrigações reais e tudo mais, tem mecanismo de saber impor e restituir, de facto, uma ilicitude por parte do senhorio. Agora, falando dos valores exorbitantes, os juros, os acréscimos dos contratos, a lei é muito bem clara. Tudo está na lei, a Lei 15/03 de 22 de julho. Diz que, no seu artigo 17, parágrafo único primeiro, fala de um valor de 2%. 2% por cada acréscimo. E eu, ainda não falando muito bem disso e não fugindo do nosso tema, ainda lhe vou dizer mais sobre o ensino em geral, sobre o ensino em geral. Há, por exemplo, ali universidades da H, B e C, que às vezes a multa são 70% do valor inicial. Quer dizer, pagas $50 do valor inicial mensal e a multa, porque estabeleceu-se um determinado período
para se pagar, digamos, de dia 5 a dia 10, e o consumidor de um determinado serviço, nesse caso prestação de serviço, porque lhe estão a prestar um serviço, venha pagar no dia 15 desse mês, paga às vezes com juros de 70% do valor inicial. E a lei diz que são 2%. Isso é que a associação vai agir. Onde estão? De que é que estão a sustentar essa percentagem? Onde estão a agarrar-se para meter uma percentagem de 70, 50, 60, 30? Devemos ver. Se de facto fazem uso disso, tem que haver uma lei que regula. Tudo. O sistema o sistema de inclino, isso muitas das vezes é um bocado complicado. Mas não é nada que nós não possamos resolver. Porque tudo que cada cidadão faz, tanto o fornecedor, um ato do fornecedor, como a aquisição de um consumidor, repito, deve haver sempre algo que formalize. Não havendo algo que formalize, existe a boa-fé, impera a boa-fé. Deve-se, senhora, nesse ato, existe hoje um amigo, se levar um primo, do lado dele outra prima, a boa-fé, vamos conversar, existe isso, está plasmado. Quando existir injustiça, existe a lei, apega-se a lei, apega-se o Código Civil, que é muito bem clara nesses assuntos, a lei do inclinato, os direitos reais, tudo isso, pegamos isso, as obrigações, pegamos isso e nós achamos o meio termo para resolver isso. Mas a questão da obrigação de pagar a renda anualmente, isto é errado? Tem que se ver bem. Por que eu digo que tem que se ver bem? Errado tem que se ver primeiro a lei. Porque a lei do inclinato, se nós pegarmos agora, está muito ultrapassada. Porque até o nosso código já passa um século. O nosso Código Civil já é um século. Possa ser que até não é defender o consumidor, mas isso aqui nós plasmamos pela razão, pelo direito e pelo equilíbrio. Possa ser que pagar um ano seja para proteger, talvez, até o interesse do fornecedor. Porque muitos dos consumidores talvez não tenham nem domicílio próprio, nem trabalho fixo, nem muitas das vezes a documentação necessária para firmar um contrato. Se é certo ou não, a nossa lei que nós temos aqui, de facto, diz que pode ser 6 meses, mas os contratos também, as pessoas, o contraente pode muito bem estabelecer cláusulas de equilíbrio, é a vontade dos dois. Não, mas há casos em que é imperativo, ou é assim, ou está excluso. Ali está a falar do contrato de adesão. A imperatividade só pode ser um contrato de adesão. Porque quando existe um contrato que ambas as partes é bilateral, os dois podem conversar. Vamos ser um pouquinho mais concretos. No caso das casas, quer do Quilamba, quer da Vida Pacífica, em que estamos nesta modalidade, em que para aderir não deixa de ser um contrato de adesão, claro, mas há esta imperatividade. Tem que pagar, tem que dar uma entrada, depois, anualmente, deve pagar um determinado valor de acordo com a casa. Isto, tendo em conta a realidade do consumidor, eu vou retomar a minha questão. Isto é errado, é normal num mercado como o nosso, já que nós temos por mania dizer que somos um povo especial e tudo em nós é atípico. Mas o que diz a nossa lei de consumidor? O que é que diz? A lei 15/03 de 22 de julho é clara, no artigo 19, parágrafo 2º. Nos contratos de adesão, admite-se cláusulas resolutivas, desde que a alternativa cabendo a escolha ao consumidor. Resolutivas. Eu posso aderir a esse contrato como não. Eu posso aderir a esse contrato como não. E posso discutir e melhorar este determinado contrato. De facto, o contrato de adesão, e como até diz o mesmo artigo, só prevalece uma das partes, unilateralmente.
mas também nós podemos discutir, mesmo dentro do contrato de adesão, se é certo ou não essas determinadas metodologias de venda de casa e de apoio aos jovens, a camada que nós já sabemos, se é certo, se é errado. Nós, pelo menos, nós, associação, pensamos que tudo está na lei e temos mecanismo de como defender o consumidor em determinados assuntos que o mesmo sente lesado, em determinados problemas que têm a ver tanto do fórum imobiliário, concessionário, saúde. Existe lei, existe um mecanismo para isso. Errado, a lei já diz tudo. O contrato de adesão é um contrato que uma única pessoa tem a prerrogativa de dizer: está certo, eu quero assim, e nada mais impera. Mas mesmo a lei também diz que isso é vinculativo, mas se pode modificar. Tanto a Lei 15/03, de 22 de julho, como as outras leis avulsas. Ok. Há uma questão que eu gostaria de ter colocado no princípio, que me está aqui agora a incomodar, que é a questão da diferença entre a associação e o Instituto de Defesa do Consumidor. Onde é que está o limite entre as duas, exatamente, no campo de atuação? Quais são as principais diferenças, quais são as relações que existem entre o INADEC e a ADIC? Boa pergunta. Essa é a que eu estava mesmo à espera e até também já vim mesmo um pouco preparado. Mas não vou dizer nada. Olha, o artigo 35 da Lei 15/03, de 22 de julho, estabelece muito bem o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. O Instituto Nacional de Defesa do Consumidor é um instituto público. Ele é público, destinado a promover a política de salvaguardar ou salvaguarda dos direitos dos consumidores, bem como a coordenar e executar as medidas tendentes à sua proteção, informação e educação e de apoio às organizações de apoio às organizações de consumidores. O que é organizações? É as associações. Repito, vou apanhar o último parágrafo, mais ou menos a última frase. Bem como a coordenar e executar as medidas tendentes à sua proteção, que é dos consumidores, informação e educação e de apoio às organizações de consumidores, que são as associações do consumidor. Nesse caso, a ADIC, que é uma associação de apoio ao consumidor. Agora, o que é uma associação? Também vou ler. Uma associação é especificamente destinada à defesa dos interesses e direitos protegidos por esta lei, que é a 15, que nós estamos a referir aqui. Promover a criação e apoiar centros de arbitragem, melhor dizer, como objetivo de dirimir os conflitos de consumo. Ele tem autonomia jurídica, automaticamente, tem autonomia jurídica, estão totalmente legalizados e cada um tem interesses iguais, os mesmos interesses de defender o consumidor, mas com praticamente com uma proteção jurídica ou então com um intuito totalmente diferente. Como posso lhe dizer isso? A defesa do consumidor, ele é público. As associações, ou associação é privada, é de âmbito nacional ou locais, mas é privada. INADEC, que é o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, é público, defesa pública. Então ali vem a diferença. Tem os mesmos fins, os mesmos objetivos, mas tem cada um uma personalidade totalmente diferente de um e do outro. Mas os dois têm o mesmo objetivo. Falando, o que é que o INADEC está a fazer ou o que é que vai fazer para interligar conosco? Nós temos muita boa vontade, como associação, de trabalhar ligadamente com o INADEC.
e qualquer outra associação que assim há de vir. Tanto associações das universidades, associações do ensino médio, associações de determinado âmbito jurídico, como também INADEC. Nós temos interesse de trabalhar com todas as associações, com todo o grupo que tem a ver e que tem interesse de velar pelo direito do consumidor, independentemente do INADEC nesse sentido específico. E qual é a abrangência da associação? Está restrita à Luanda apenas? Tem abrangência nacional? Está disposto a defender o interesse do consumidor nacional, mesmo ele estando no estrangeiro? Até onde vai o campo de atuação? Nós vamos a âmbito nacional. E o nosso poder jurídico para dentro do nacional. Nós, no estrangeiro, não temos como exigir um direito de um determinado consumidor. Nosso âmbito jurídico, a nossa atuação automaticamente é só de Cabinda ou Penene, talvez mais o Mar ao Leste. Mas também para lhe dizer, a Associação Angolana dos Direitos do Consumidor é uma organização, isso está no Estatuto, plasmado no Diário da República, no artigo 3º, número 7, terceira sede, de 10 de janeiro de 2013, que diz: Associação Angolana, AADIC, Associação Angolana dos Direitos do Consumidor, é uma organização de âmbito nacional e congrega todos os seus núcleos provinciais de âmbito nacional. Claro, nós estamos a estabelecer as nossas bases em Luanda. Estamos a ter contacto com as províncias, porque de Cabinda para ali, de Cabinda para cá, todos nós somos consumidores. Até os fornecedores são consumidores de um determinado serviço. E nós temos essa prerrogativa de ser de âmbito nacional. Podemos ir exigir um direito de um determinado consumidor na Huila, um determinado consumidor em Benguela, no Kwanza Sul, em Luanda, desde que o mesmo consumidor nos informe de ato que o prejudicou, um ato ilícito por parte do fornecedor. Nós temos a nossa linha, temos os nossos números, além do site, repito, que é o www.aadic.org, escreve-se aadic.org. Temos o nosso e-mail geral, @aadic, como já disse, .org. E temos também os nossos números. Os nossos números estão ligados 24 sobre 24 horas. Caso não consiga comunicar-nos através do número que eu vos vou fornecer agora, que vos vou falar, entra no nosso site, entra no nosso correio eletrónico geral, e automaticamente pode comunicar ali com um dos membros de direção que o vai aconselhar como proceder em determinada situação. O nosso número é 912 31 70 43. Repito, 912 31 70 43. Temos o outro 943 62 5501. Repito, 943 62 5501. Nós estamos a abranger de Cabinda ao Penene, ao Mar ao Leste. Estamos preparados com técnicos, repito, especializados, com muita vontade de dar maior contributo para ajudar o Executivo. Porque o nosso país é um país democrático e uma democracia não se faz com 10, 12, 20, 30 pessoas, mas sim com todo o povo angolano. E repito, não devemos estar aqui só a criticar, mas sim a trabalhar. Como trabalhar? Informar os atos irregulares de determinados fornecedores de serviço, para que possamos, todos nós, meter a mão e corrigir determinados erros, para que levemos avante, de facto, o nosso país
em termos de democracia, em termos de um bem, em termos de relação do fornecedor com o consumidor.